Meu nome é Walter Leite. Fundo do poço. O que é e o que fazer para sair do fundo do poço? Vou usar a linguagem de coração, minha experiência pessoal. Toda dependência leva o dependente, mais dia, menos dia, a viagem. Mas o que esse poço significa? Um estágio emocional, mental, de desespero predominante. É um sentimento de incapacidade. Na verdade, é uma vulnerabilidade muito evidente. Tais sentimentos, tal situação, leva o indivíduo a um desespero, a uma busca desenfreada para sair desta situação. Mas não consegue. Quando a pessoa está no fundo do poço, ou está no desespero, ela precisa fazer uma revolução interior, uma transformação muito evidente, para poder romper com as grades da prisão. Na verdade, é o fundo do poço. Esse é um ponto. Toda dependência, ela é alicerçada, formada, toda a dependência é alicerçada, formada no prazer. É o prazer. O homem, seja um alcoólatra, seja um uso de droga, seja um compulsivo sexual, um dependente PMO, pornografia e masturbação, jogo, comida demais, comedor compulsivo, independente do que for. Ele é atraído para a situação de dependência um anseio louco do prazer. Ele anseia de uma forma brusca, muito intensa, ele anseia por prazer, ele quer o prazer. É da natureza humana buscar o prazer e fugir da dor. E como no primeiro momento em que ele começa a praticar a dependência, vamos trazer o caso da pornografia. Ele começa a assistir vídeos, ele começa a ficar envolvido numa atmosfera de prazer. Na primeira vez ele sente um prazer muito forte. Então fica gravado na alma dele como é prazeroso ver pornografia. Desta forma ele vai buscar voltar à experiência, retornar à experiência. Ele vai praticar novamente. E à medida em que ele vai praticando, acontece algo interessante. O prazer vai diminuindo e ele vai precisando amplificar a prática, no caso aqui que nós estamos citando, da pornografia. Então, o prazer do primeiro momento é muito intenso, rápido. Com o passar dos dias na prática, o prazer vai diminuindo e vai sendo necessário mais prática, ver mais filmes pornográficos para poder sentir o mesmo prazer. A mesma coisa acontece com o alcoólatra, que ao ingerir o primeiro gole, no começo, ele sente um prazer imenso nas bebidas iniciais. Com o passar do tempo, ele precisa cada vez mais beber, se desespera para chegar ao prazer. De tanto praticar, é manifestada de uma forma bem evidente a dependência. Ele se torna um dependente. Ou a gente pode usar a palavra que eu acho melhor, adicto. Adicto quer dizer escravo. Portanto, ele se torna um escravo. Desta forma, ele vai praticando mais e o desespero vai chegando, o prazer vai encolhendo e vai chegar a um ponto em que ele vai ter uma falência moral, uma falência emocional, um desespero, uma angústia, e agora está pior, porque ele agora, praticando, não sente mais o prazer e ele não consegue ficar sem praticar. Ele precisa praticar de todas as formas.
Nesse estágio, ele começa a fazer jura. Nesse estágio, ele começa a prometer que vai ser diferente, que vai ser a última vez, que ele vai vencer, mas ele não consegue se desvencilhar. Quando ele está sozinho, vem aquele pensamento mórbido, o pensamento fedorento, aquele pensamento que diz assim: vai, dessa vez você vai ter prazer. Vai que vai ser gostoso. Pratica que vai ser bom. E ele cai na armadilha. Cada vez mais ele vai praticando, cada vez mais vai sofrendo. Isso aí vai gerando um círculo vicioso infernal. Prática, procura prazer, dor, angústia, busca de prazer, dor e angústia. Ele fica preso. O marasmo vai tomando conta da sua vida. A inteligência dele vai ficando anestesiada. A capacidade de avaliação ele vai perdendo. E chega ao ponto em que ele olha para um lado, olha para outro, e não sente mais força, não tem mais prazer. Chegou o ponto do desespero, onde a dependência, agora no lugar de causar mais prazer, a dor é maior. Então inverteu. Ficou da seguinte forma: mais prazer no início se transforma agora em mais dor. Então ele, praticando, ele vai ficar com mais dor do que prazer. E chegará o ponto em que ele só vai ter desespero e dor. E a força de vontade perdeu. A capacidade de resistência desaparece. A pessoa se transforma num autômato. A pessoa se transforma num joguete. E cada vez mais ele vai desacreditando, sofrendo, com ressaca emocional, ressaca moral, com desespero. E sempre caindo na ilusão. Vai que vai dar certo. Agora vai ser diferente. Cada dia ele vai ter uma nova tentativa. Depois dele praticar, o desespero é maior, ele fica aflito, angustiado. Aí começa de novo a fazer juras. Começa de novo a prometer que não vai mais utilizar. No outro dia, esquece tudo que passou. E o desejo muito intenso se manifesta. E mais uma vez o pensamento fedorento induz a ideia do prazer. E chegará então um momento em que a pessoa está presa nesse círculo vicioso infernal, que a pessoa não consegue sair, que ela então olha e sente um fracasso total. Sente que não tem mais força. Sente que está realmente derrotada. A angústia toma conta, o desespero é maior. E ela sabe que mesmo com desespero vai ter de praticar. E chega um ponto que ela compreende, lá no íntimo, lá no âmago, que ela perdeu as forças, que ela não pode mais resistir, que ela não tem como dominar esse anseio louco, esta situação. Eis aí, meu amigo, o fundo do poço. Eis aí o fundo do poço. Agora a questão é com o que fazer para romper ou sair desse fundo do poço. A primeira verdade que eu tenho a dizer para você, meu amigo, minha amiga, é que só consegue tirar, ajudar uma pessoa a sair do fundo do poço aquele homem ou mulher que passou pelo fundo do poço e conseguiu a libertação. Aquele homem ou mulher que conseguiu sair do fundo do poço. Esse poderá ajudar o dependente angustiado que se encontra no fundo do poço.
Eu quero dizer para você, meu amigo, eu passei pelo fundo do poço. Eu cheguei no fundo do poço. E eu consegui sair do fundo do poço. Eu encontrei a liberdade. Walter, e o que foi que você fez para sair do fundo do poço? O que eu fiz, em primeiro lugar, foi ver a verdade. A verdade que preponderava na minha vida naquela situação. E que verdade foi que você viu, Walter? A verdade é de que eu não tinha força. De que eu era um fracassado. De que eu era um derrotado. De que eu não tinha domínio sobre a minha dependência. E se eu fosse tentar praticar a dependência, só iria piorar a situação. Eu só iria amplificar meu fundo de poço. Eu só iria amplificar meu sofrimento. Então, eu tive de aceitar para mim mesmo que força de vontade tinha desaparecido. Resistência emocional não existia mais. Capacidade de superação não tinha mais na minha vida. Aceitar a derrota. E, meu amigo, o ato de aceitar a derrota gerou uma mágica na minha vida. Que mágica? O ato da aceitação da derrota, quando eu aceitei de coração, olhei e vi que não dava mais. E eu digo isso para qualquer dependência, não é só para pornografia. Qualquer dependência, a recuperação tem de passar por esta situação. Quando eu compreendi que não dava mais, que não tinha força, que estava derrotado, nasceu uma força em mim poderosa. Aquele homem derrotado, fragilizado, cambaleante, aos poucos desapareceu. E surgiu um novo Walter, com uma energia interior profunda. E eu consegui sair, evidentemente, da situação de desespero. Quero salientar que o importante também é usar a sabedoria. Não adianta eu praticar hoje e depois não praticar mais. Então, eu tenho na mente e trago para vocês a grande sabedoria. Você, meu amigo, tem de praticar. Eu estou praticando. É agora. É em cada momento da minha vida. Aceitar no agora que eu não tenho força, que eu não tenho poder, que eu estou no fundo do poço. É aceitar a derrota. Aceitar que eu fui humilhado pela dependência. É no agora, é no hoje. E eu pergunto, e o que é que existe fora do agora? Nada. O homem vive no eterno agora. O animal, o seu cachorro, o seu gato, ele vive preso no agora. Para ele, é a eternidade do agora. Não, para seu gato, para o seu cachorro, não existe amanhã. Não existe passado. Só existe um momento. E o homem é diferente do animal, que ele tem a mente, ele gera pensamento. E pensamento gera tempo, gera um aprisionamento. Então o homem cria o passado. O gato não tem o passado, porque o gato não tem memória. Mas o homem tem memória, ele grava cada situação vivenciada no passado. O passado se torna poderoso para o homem. Quanto mais idoso ele vai ficando, mais preso ao passado. O passado mais inchado. E ele cria a expectativa de um outro momento, do amanhã, que também não existe, porque ainda não é. E desta forma, o homem fica aprisionado ou a um passado ou a um amanhã. O dependente, principalmente, o dependente sempre usa o amanhã. Hoje está ruim, mas amanhã vai melhorar, que eu vou deixar. No momento em que ele tem que ter atenção, é no agora. Então, meu amigo, para você sair do fundo do poço, você começa a sair agora. É não ceder hoje e viver agora, praticar o agora. Quando chegar uma compulsão, você diz, hoje não, agora não. E você, não existe nada fora do agora. Eu desafio qualquer um de vocês viverem fora do agora.
Qualquer momento da sua existência, você está no agora. E se você praticar o que eu disse no agora, você vai se libertar e vai sair do fundo do poço. E eu acredito em você. Mas é fácil? Não é fácil. Mas é possível fazer. Por que não é fácil? Porque é mais fácil eu não fazer do que eu fazer. Por isso que não é fácil. Mas se você se determinar, você olhar a sua história, se você fizer uma introspecção, se você compreender toda a situação, você irá, evidentemente, encontrar a solução para o seu problema. Você irá encontrar a liberdade e vai encontrar a felicidade e vai viver a sua vida de uma forma mais produtiva, feliz. A vida é rápida, é célere. Todos, daqui uns dias, todos morrerão. Tanto, meu amigo, não vamos desperdiçar cada instante da nossa vida. Eis então, meu amigo, uma experiência que eu tenho certeza valiosa. Abra a mente, acredite no que eu disse, divulgue o nosso vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, comente, faça um comentário, compartilhe com seus amigos, ajude o canal.